pessoal, tudo bem? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem vocês não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ativar o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço. E também não deixa de deixar o likezinho maroto para me ajudar meu canal a crescer. Vamos, pessoal, seguindo a saga completa desse livro no Passo de Jesus, está quase acabando. Vamos ler mais uma parte. Os dons do Espírito Santo. Antes de nos aprofundarmos em cada dom do Espírito Santo, é necessário compreendermos, acima de tudo, o que os donos são dele. Portanto, ninguém pode se considerar dono de algum dom. Muitos cristãos sinceros, sem terem muito conhecimento da palavra de Deus, se julgam possuidores de um dom de profecia porque um belo dia foram usados para profetizar. E isso não significa que obrigatoriamente tenham esse dom. Se isso fosse verdade, estaríamos limitando muita obra do Espírito Santo em nossas vidas, pois se afirmam de ter um dom de profecia, logo conclui que um outro dom se manifestará em outra pessoa, pois, no caso, eu já tenho um. Na verdade, é que os dons do Espírito Santo são concedidos a cada de um acordo com a necessidade. Por exemplo, conheço um homem de Deus que, por muitas vezes, foi usado pelo Espírito Santo para profetizar algo que aconteceu mais tarde, conforme havia falado. Entretanto, sei que esse mesmo homem que não tem o dom de profetizar. Os dons do Espírito Santo são concedidos pelo próprio Espírito, segundo a sua santa vontade, de acordo com a necessidade da Igreja do Senhor Jesus. Uma pessoa que, num dado momento, é usada para dar uma palavra de sabedoria, pode ser usada pelo mesmo Espírito Santo para operar milagres ou para discernir espíritos em outra ocasião. O povo de Deus precisa entender que é o Espírito dele quem dirige a Igreja do Senhor Jesus, e ele, de acordo com o momento e a necessidade, escolhe aquele servo cujo coração tenha sido zeloso com a sua obra e usa para operar um dom. O Senhor Jesus mantém controle da sua igreja por meio do Espírito Santo, que, por sua vez, escolhe pessoas imbuídas de um grande amor, a fim de operar os seus maravilhosos dons. A palavra de sabedoria. Este dom tem a ver com a habilidade de compreender e transmitir as coisas mais profundas do Espírito Santo para outras pessoas. A palavra de Deus é Espírito e vida, está escrito em João capítulo 6, versículo 63. Vou procurar aqui e volto já já. Bom, pessoal, agora consegui achar. Vamos ler aqui para vocês. O Espírito que é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que são Espírito e vida. E precisamos desse dom para compreendê-la, a fim de que não interpretarmos erroneamente, pois muitos desviam da fé cristã por darem ouvidos a espírito de enganadores. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Agora eu consegui achar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 4 disse: mas se o Espírito expressamente
diz que nos últimos tempos que apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos ler aqui. O Espírito Santo, através desse dom, nos faz discernir a vontade de Deus pela sua própria palavra, além de aplicar sabedoria espiritual no julgamento de questões difíceis entre os membros da comunidade cristã. Foi o caso do rei Salomão, que quando julgou a causa entre duas mulheres. Está escrito em Reis, capítulo 3, versículo 16 até o 28. Vou procurar aqui já já. Bom, pessoal, consegui achar mais um capítulo. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, disse: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Assim o senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, tive um filho, e estando com ela naquela casa, e sucedeu ao terceiro filho depois do meu parto. Teve um filho também, estava com a mulher, estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco em casa, somente duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. E levantou-se da meia-noite e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no meu seio, e seu filho morto deitou-se no meu seio. E levantou-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas tentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, e que eu havia tido. Então disse outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém Estar disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falarão perante o rei. Então disse o rei: Está disse: Este que vive é o meu filho, e o meu filho morto. Esta outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e da metade a outra. Mas a mulher cujo o filho era vivo falou ao rei: Porque suas estranhas se lhe enternecerão por seu filho. E disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o matei. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja dividiu. Então respondeu o rei e disse: Dá esta o menino vivo, de maneira nenhuma matei, porque é a sua mãe. Todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, temeu ao rei, porque viram que haviam nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Está escrito aqui. Neste caso, o dom da palavra de sabedoria foi dado a Salomão, a fim que fizesse justiça ao seu povo. Daí a razão pela qual se faz necessário este dom, para se faça justiça ao povo de Deus. A palavra do conhecimento. O conhecimento a qual se refere esse dom é aquele que é aprendido, adquirido e então transmitido. Não é o conhecimento dado pelo mundo. Do contrário, não havia necessidade deste dom do Espírito Santo. É exatamente o conhecimento ou a ciência das coisas ocultas ao homem natural reveladas, que pertence ao reino de Deus.
Este dom da palavra do conhecimento é transmitido aos seguidores do Senhor Jesus após o dia, um pouco de cada vez. Verifique-se o fato ocorrido registrado na Bíblia. Muitas coisas somente são descobertas mediante a busca através da oração e do jejum. É aí então que se faz presente o dom da palavra do conhecimento, conhecido pelo Espírito Santo, aquele que almejam um conhecimento maior para o benefício de uma coletividade. Nunca, porém, em outro sentido. Vamos ler mais uma parte. Vamos ler para a gente finalizar o vídeo. Este dom não pode ser confundido com a fé necessária para a justificação de Romanos. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui mais uma parte para finalizar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de uma manifestação de alto grau de confiança de Deus, é capaz de tornar o possível pela atuação direita do Espírito Santo no cristão observador da palavra de Deus. O Espírito Santo tem derramado este dom especialmente sobre aqueles que são humildes para ouvir e obedecer a sua palavra. Qualquer tipo de ensinamento que não esteja de acordo com a simplicidade da Bíblia Sagrada. De fato que o cristão autêntico procura absorver ao máximo possível a palavra de Deus como ela é, que é praticá-la a custo que custar, pois entende que uma escrita, sua ação já está determinada, esperando que apenas alguém imbuído desse dom a concretize. Quando o Senhor Jesus referiu a figueira, está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 14. Achei. Marcos capítulo 11, versículo 14, e disse Senhor Jesus, falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém desse fruto de ti para sempre. E os discípulos ouviram isto. Estava utilizando o dom da fé, também o Pedro, diante do coxo. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 6. Atos capítulo 3, versículo 6 disse, o qual vendo o Pedro e o João iam entrando no templo e pediu que lhe dessem uma esmola. Sim. E disse Pedro, não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Vamos ler aqui. Fez uso, Paulo foi igualmente usado pelo Espírito Santo para curar um homem que era paralítico desde seu nascimento. Está escrito em Atos capítulo 14, versículo 8 e 10. Para a gente finalizar o vídeo por aqui, procurar aqui. Achei. Atos capítulo 14, versículo 8 até o 10. E disse, estava assentado em Listra do certo homem leso dos pés, do coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca foi andado. Este ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Vamos ler mais um para a gente finalizar. O dom da fé não deve ser usado somente na realização de curas e milagres em geral, mas também para fazer o cristão suportar o que este mundo impõe, da mesma forma como o Senhor Jesus as suportou. É o caso, por exemplo, de Antipas, que, segundo alguns historiadores, foi colocado dentro de um boi de bronze e levado para a fogueira. Antipas
suportou uma morte terrível por amor de Senhor Jesus Cristo. O imperador Domiciano havia obrigado todos os povos da época a adorá-lo como se ele fosse um deus. Aqueles que resistam à sua ordem, que eram mortos de maneira cruel. Antipas foi uma de suas vítimas. Está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Vou procurar aqui. Vamos ler aqui. Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto, onde que Satanás habita. Obras. Vamos ler. Através dos séculos, muitos homens de Deus mudarão o curso do mundo, devido aos seus dons da fé. E disse em Hebreus capítulo 11, versículo 3 até o 38, e disse: vamos ler aqui. Os quais pela fé vencerão os reinos, praticarão a justiça e alcançarão promessas, e fecharam a boca de leões, e apagaram a força do fogo, escarparão do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças da batalha, que se esforçarão, puserem fuga dos exércitos dos estranhos, e as mulheres receberão pela ressurreição dos seus mortos, e alguns foram torturados, e não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Entre outros experimentarão escárnios e açoites, e as cadeias e prisões, que foram apedrejados e cerrados e tentados, mortos até o fim da espada, e andarão vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais que o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelas covas, pelas cavernas da terra. Para a gente encerrar, conforme podemos notar que o dom da fé é caracterizado pela ação do homem cheio do Espírito Santo de Deus. Assim que encerro o vídeo por aqui, mas espero de coração que tenha gostado desse vídeo. Vamos ler mais uma parte, os dons de curar. Assim, a gente deixa, para você não é inscrito, já se inscreve para me ajudar o meu canal a crescer, ativar o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço, ajudar a deixar um likezinho maroto para me ajudar o canal a crescer. Eu ficarei por aqui e até a próxima.